Olá, estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa para o 6º ano. Eu sou a professora Maria Celina Santos e nós estamos a trabalhar a disciplina de língua portuguesa para o 6º ano. Então, vejam, na última aula eu deixei um trabalho. E qual era o trabalho? Preparar um folheto informativo sobre coronavírus. E no folheto deveriam constar as 10 palavras que encontraram no quadro de sopa de letras. Vejam que eu fiz o trabalho de casa. Eu trouxe o meu folheto e ainda vou apresentar-vos mais à frente o texto que eu produzi. Então vejamos agora o folheto que eu fiz em casa e acredito também que vocês fizeram. Vejam aqui na capa do folheto, ou a primeira parte do folheto, se assim quiserem, tenho Stop Covid. É Covid-19, já sabemos. Stop Covid. Todos temos de contribuir para acabar com esta pandemia, acabar com o vírus. E aqui eu escrevi o texto e realcei as palavras, as 10 palavras que eu tinha encontrado no quadro de sopa de letras. Ainda se lembram das palavras? Das minhas? Não sei, então vou mostrar-vos. Vamos relembrar as palavras que eu tinha encontrado no quadro de sopa de letras. Mas antes, isso vamos ver mais à frente. Antes vamos ver 2 folhetos que eu trouxe no PowerPoint, no formato digital, certo? Então vejam, aqui nós temos um folheto que é exatamente sobre o tema que nós estivemos a trabalhar, previna-se coronavírus. Temos a imagem, como é transmitido, formas de prevenção ou métodos de prevenção. E temos um outro folheto que é sobre alimentação saudável. Programa para perder peso. Programa para perder peso é para quem está acima do peso, mas a alimentação saudável é para toda a gente. Alimentação saudável, exercício físico, também ajuda o nosso organismo a estar protegido e não contrair o vírus. E para o sumário de hoje, o que é que nós vamos trabalhar? Hoje nós vamos trabalhar o texto informativo. Vocês fizeram um folheto informativo exatamente porque vamos trabalhar um texto informativo. Vamos ver a finalidade do texto informativo, ou seja, para que é que serve o texto informativo. Vamos também ver as características desse tipo de texto e ainda a estrutura, ou seja, como vem organizado o texto informativo. Depois do sumário, vamos ver quais são os objetivos para esta aula. O que é que o aluno deve saber no final desta aula? Então, no final desta aula, o aluno deve ser capaz de identificar um texto informativo, compreender a finalidade do texto informativo, identificar as características do texto informativo e ainda reconhecer a estrutura do texto informativo. Então, esses são os objetivos que nós temos para esta aula. E agora, vamos ver as palavras que eu encontrei no quadro de sopa de letras. Apenas para relembrar: coronavírus, ventilados, sintomas, prevenção, máscara, higienização, tosse, febre, saúde, espirrar. Então, estas são as palavras que eu devo incluir no meu texto informativo, no meu folheto que eu fiz. Agora eu vou apresentar-vos o texto que está aqui no folheto, porque aqui não conseguem ler, então vamos lá ver na apresentação. Então leiam comigo agora. O novo coronavírus. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gatos,
morcegos. O novo agente do coronavírus, descoberto em dezembro de 2019 na China, causa uma infecção respiratória que pode ser confundida com uma gripe. A Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou emergência de saúde pública global por causa da pandemia e definiu a doença como Covid-19. Entre os sintomas mais comuns estão febre, falta de ar, tosse seca, cansaço, dores de garganta e dificuldades respiratórias. Os especialistas citam como forma de prevenção a higienização das mãos, a utilização de máscara, manter ambientes bem ventilados e cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. O novo coronavírus é muito perigoso, por isso precisamos continuar a seguir as medidas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pelas autoridades sanitárias do país. Após a leitura do texto, vou dar um tempinho. Vocês vão fazer uma leitura antes e depois agora vamos responder algumas perguntas. Como vocês já sabem, em língua portuguesa é sempre assim. Depois do texto, há perguntas. Depois da música, há perguntas. Depois do vídeo, há perguntas. Então, vamos lá? Com base no texto, escolhe a opção certa que completa cada frase. Temos duas frases e para cada frase temos 3 opções. O vírus apareceu na Índia, China, América. Você já sabe. Os sintomas se confundem com os da gripe, da varicela ou do sarampo. Então, vamos lá resolver. O vírus apareceu na... Qual é a opção que escolheram? Índia, China ou América? É claro que vocês sabem, o vírus apareceu na China. Aliás, no texto também nós temos esta informação. Os sintomas se confundem com os da gripe, da varicela ou do sarampo? Claro, se confundem com os sintomas da gripe. Vamos continuar. Agora, com base no texto, vocês vão responder as seguintes questões.
quais são os sintomas mais frequentes do novo coronavírus? Resposta. Os sintomas mais frequentes do novo coronavírus são tosse seca, febre, dores de garganta e dificuldades respiratórias. Isto eu tenho a certeza que vocês conseguiram fazer. Agora, questão número 2. Que medidas podemos adotar para não contrair esse vírus? Ou seja, que medidas que nós podemos tomar para não apanhar o vírus, para não contrair o vírus, para não ficarmos doentes com coronavírus. E quais são as medidas? Já ouviram falar na televisão, nós já falamos na última aula. Então vamos lá escrever quais são as medidas. As medidas são utilização de máscara, principalmente nos lugares fechados e de muita afluência de pessoas. Nos lugares fechados e nos lugares onde temos uma quantidade razoável de pessoas. Então, devemos sempre utilizar a máscara para evitar a contaminação. E ainda uma outra medida é manter o distanciamento físico ou distanciamento social de pelo menos 1 metro e também higienizar as mãos frequentemente. Então, essas 3 medidas combinadas, a utilização de máscara, a higienização das mãos e ainda o distanciamento físico ou distanciamento social, contribuem para a não propagação do coronavírus. Estejamos atentos e façamos a nossa parte. Agora nós temos uma outra pergunta. Vocês vão assinalar com um X a finalidade deste texto, o texto que nós acabamos de ler. É um texto que dá instruções ao leitor sobre como realizar uma atividade? É um texto que informa o leitor sobre um assunto específico? Ou é um texto que relata um acontecimento já ocorrido? Então vejamos as opções. Vocês vão assinalar com um X a opção que acharem que se trata da finalidade deste tipo de texto, ou seja, o texto que vocês fizeram e que eu acabei de ler. Agora vamos ver. Qual é a opção que escolheram? A primeira? A segunda? Ou a terceira? Vejamos. A primeira diz dar instruções ao leitor sobre como realizar uma atividade. Será que o texto que nós vimos dá instruções? Informar o leitor sobre um assunto específico. Será que o texto que nós lemos informa o leitor? Ou relatar um acontecimento ocorrido? É claro que o texto informa ao leitor sobre um assunto específico. Quer dizer, o texto informa. E o que é que significa informar? Já sabem? Se não sabem, podem utilizar o dicionário para procurar. Podem utilizar o dicionário para procurar o significado da palavra informar. Por exemplo, aqui no meu dicionário eu tenho: informar significa dizer, anunciar, dar a conhecer que alguma coisa aconteceu. Então vamos ver algumas outras palavras. Vamos ver outras palavras que também podem significar informar: ensinar, instruir, elucidar, esclarecer e, claro, de acordo com o dicionário, ou também podem pesquisar na internet, vão encontrar outras palavras que significam informar. Vamos continuar? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Então, o texto informativo, que é o texto que vocês fizeram, aquele folheto que eu também fiz, é um texto informativo. Vamos ver para que serve um texto informativo. Já vimos agora ao assinalar a opção, mas vamos ler aqui. Os textos informativos são textos sobre os mais variados assuntos, cuja função é transmitir informação ao leitor. Transmitir informação ao leitor. É um texto escrito com a intenção de informar o leitor
e trazer algumas curiosidades sobre o assunto. Então, qual é a finalidade do texto informativo? Para que é que serve? Para informar o leitor. Para informar o leitor, a pessoa que está a ler, certo? E agora, vejamos quais são as características do texto informativo. A primeira característica que temos aqui é a linguagem utilizada é clara, precisa e objetiva. A linguagem que utilizamos ou que é utilizada no texto informativo deve ser uma linguagem objetiva, clara. Quando a pessoa lê a informação, a pessoa consegue perceber. É este o objetivo. E ainda temos uma outra característica, que as classes de palavras predominantes são os nomes e os verbos, ou seja, as classes de palavras que mais aparecem no texto são os nomes e os verbos. Predominante não quer dizer que são só essas as palavras que aparecem no texto. O tipo de frase mais utilizado é o declarativo, ou seja, frases para dar informação. Então, é declarativo, não é interrogativo, nem é, por exemplo, imperativo ou frase imperativa. E ainda temos uma outra característica que é não contém opiniões, mas sim descrições e explicações. O texto informativo não contém opiniões. Eu concordo, eu não concordo, eu penso, eu acho. Não, o texto informativo é para dar explicações e descrições, certo? E por último temos uma outra característica que é o uso do presente do indicativo, ou seja, verbo mais utilizado no tempo presente, modo indicativo. Então estas são as características. Estas são as características do texto informativo. Agora vejamos a estrutura do texto informativo, ou seja, como está organizado o texto informativo. O texto informativo vem organizado em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 3 partes. E a parte introdutória é constituída pela apresentação de um modo geral do assunto que se vai falar. Na parte introdutória, nós apresentamos, do modo geral, o assunto. Já na parte do desenvolvimento, é que se vai aprofundar o assunto, falar de forma mais detalhada do assunto. Então, fala-se do tema de uma forma aprofundada, focando os aspectos escolhidos para serem tratados. Já sabemos que num texto não é possível abordar todos os aspectos. Então, nós devemos escolher quais são os aspectos que vamos abordar e na parte do desenvolvimento, então, trabalhamos esses aspectos com profundidade, mais detalhadamente. E, por fim, nós temos a parte da conclusão. A conclusão é um parágrafo, pode não ser muito grande, claro que a conclusão não é um parágrafo grande, com o qual se encerra o assunto. Um parágrafo pequeno para encerrar o assunto. Ok, depois disso, agora vamos para uma curiosidade. Vejamos. Um mamífero com escamas. Mas o que é isto, minha gente? Vocês sempre aprenderam que os mamíferos têm corpo coberto de pele, são animais que alimentam-se de leite nos primeiros tempos de vida, e agora a professora aparece com um mamífero com escamas. Que animal é esse? Temos aqui uma pista. Tem escamas e não é peixe. É desdentado e enrola-se como um bicho de conta. Que animal é este? Já conheces o pangolim? Exatamente, é o pangolim. Podem observar na imagem. Seguramente que muita gente não conhece o pangolim. Por que é que nós estamos a falar do pangolim? Nós estamos a falar do pangolim porque a pesquisa, no campo
questão do coronavírus, que aponta que o pangolim pode ser um animal hospedeiro do vírus. Quer dizer, o vírus veio do morcego, mas não passou diretamente para o humano. Primeiro, deve ter passado por um outro animal, e há essa hipótese. Levantou-se essa hipótese do pangolim ser esse animal hospedeiro do coronavírus. Antes de chegar ao humano, do morcego para o humano, temos do morcego para o pangolim, do pangolim para o humano. Mas atenção que ainda não há conclusão nesse sentido. Eu falei hipótese, por isso é que eu trouxe um textinho sobre o pangolim para ficarmos a conhecer melhor esse animal. Então vamos ler o texto. Um mamífero com escamas. O pangolim é um animal muito curioso. Quem olha para ele parece um cruzamento entre um tatu e um papa-formigas. Mas não, são animais completamente distintos. Existem atualmente 8 espécies de pangolins espalhados pelos continentes africano e asiático. 4 espécies em cada um dos continentes. Embora sejam muito semelhantes no aspecto, todas elas apresentam características especiais. Por exemplo, em África vive o pangolim de cauda comprida, a única espécie que vive de dia. Infelizmente, todas elas são espécies em perigo devido à desflorestação, ou seja, ao abate de árvores e à caça. Os caçadores ficam com a carne e com as escamas. Este texto foi retirado do livro Top Língua Portuguesa, português do 2º ano. Agora vejam a parte introdutória. A parte introdutória vai até, são animais completamente distintos. Uma pequena apresentação, ou seja, uma pequena informação sobre o pangolim. Mas já a parte do desenvolvimento, que começa, nós temos as informações mais detalhadas. Sabemos em que continentes é que estão, quantas espécies é que existem, os aspectos também, características. Nós já vimos que em África vive o pangolim de cauda comprida e ali o texto, ou seja, o tema foi desenvolvido um bocadinho mais. E, por fim, temos a parte da conclusão, que temos aqui a parte da conclusão, que é um parágrafo que finaliza o texto, certo? Então, agora que já vimos o texto, temos TPC. Agora que já vimos o texto, já lemos o texto, vocês têm TPC. É um texto pequeno, é um texto fácil de memorizar. Vocês vão relembrar dessas informações e vão agora resolver esse exercício que eu trouxe, que eu proponho para resolverem em casa. Após a leitura, responde o que te é solicitado. Ali, na primeira pergunta, no primeiro exercício, é apenas para assinalar as características do pangolim. Tem escamas? Tem pelos? Tem dentes afiados? Não tem dentes? Consegue enrolar-se? Salta muito alto? Vocês viram no texto e também ouviram a leitura, seguramente que conseguem fazer este exercício com facilidade. E o número 2 é para completar a afirmação. O pangolim é um animal curioso porque... Por que é um animal curioso? Assinala com um X se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Aproveitem agora para copiar o quadro para o caderno e para copiarem também as frases. Há 8 espécies de pangolim. Vocês vão colocar se é verdadeira ou falsa a afirmação. Vão pôr um X na coluna de verdadeira, se for uma afirmação verdadeira, ou um X na coluna onde tem F, que significa falso, caso a afirmação seja falsa. Esse animal encontra-se em todos os continentes. Verdade ou não?
que é que nos diz o texto? Todas as espécies de pangolins são noturnas. Todas as espécies de pangolins vivem à noite. Vimos também no texto. É só recordar da informação e colocar um X, V se for verdadeiro ou F se for falso. E por fim, corrijam as afirmações falsas, ou seja, transformem as afirmações falsas em afirmações verdadeiras. E por fim, vão corrigir as informações falsas, ou seja, transformar as informações falsas em afirmações verdadeiras. E agora vamos à síntese da aula. O que é que nós vimos hoje? Hoje nós trabalhamos o texto informativo. Vimos as características, vimos a estrutura e ainda aqui eu trouxe alguns exemplos do texto informativo. No exemplo nós temos a notícia, a conferência, a reportagem, a entrevista. Na estrutura já vimos que o texto informativo está estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. E as características já tínhamos falado sobre isso durante a aula. E então, por hoje é tudo. Vemo-nos na próxima aula. Fiquem em segurança.